Estamos ao vivo. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui reunidos no dia 18 de agosto para mais uma gravação. Hoje com a participação especial da Suelen, esposa do Salatiel. Ei pessoal, um dos líderes da página, e a missionária Sara. Estará trazendo uma palavra especial pra gente. E é isso aí, pessoal. Nós nos reunimos aqui na página Jesus Preach para poder falar um pouco mais de Jesus. E solta o violão aí, tchau. tem pessoal já olhando? Ainda não, mas daqui a pouco entra, por isso que eu fui rápido. Não, mãe. Tem que compartilhar. Chega no Celeste. Chega no Celeste. Deixa o céu. Tá aqui, não? Nem notificou que tá online. Ah, tá aqui. Calma aí. Mas tá ao vivo já. Tá ao vivo já. Jesus Preach, tá ao vivo. O meu não notifica, eu não sei porque. Mano, vocês fizeram alguma coisa no meu celular, né? Você Eles não excluíram. colocou o seu... Não, a sua mas. conta ali? Sim. Ah lá, já tem uma pessoa, só tchau. E aí, que Deve tá ser vendo? por isso. Vamos pra caixa. Ah, tem duas pessoas vendo. Fala alguma coisa aí, Pessoal. vocês. Suelen, pode falar, filho. Nossa, Deixa à vontade, eu vou ficar na palavra. Deixa eu ir compartilhar. Vai lá, pode ir. Onde que abaixo? Vai baixar deixa bem baixinho. Ó, a irmã Vilma entrou. Ô Vilma, parabéns pelo seu aniversário atrasado. Que Jesus possa te abençoar grandiosamente. Muitos anos de vida. Amém? Ó, a irmã Edilma. E por aí vai indo. Vão entrando, vão compartilhando. Hoje estamos aqui com a missionária Sara. E a irmã Suelen. É bênção. Vão pedindo louvores, vão mandando perguntas. Só pra poder fazer o esquenta. Quantas vezes você já leu a Bíblia, Sara? 9 vezes. 9 vezes. 9 vezes. A menina tem uma Bíblia na mente, gente. É sério? Sério. Que benção, hein? Eu me senti envergonhado quando ela me falou Nossa. isso. 9 vezes. 9 vezes. Você já leu quantas vezes, Cristiano? Eu? Só uma. E você, Sueli? uma, Quanto tempo você tem de cristã? uns 10 anos. Difícil, né? Você vê. A palavra é que alimenta, viu? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, já tem 7 pessoas vendo. Estamos aqui. Karina, esposa de Ismael, já tem uns comentários ali que daqui a pouco a gente vai ler. Mandem perguntas. Sim, pessoal, mande perguntas, hein? Aproveitem que a Suelen está aqui para responder E a a Sara vocês. também. Deus Santo, tudo para isso. Teu para louvamos a Deus. Cleitinho, Karina, Henrique Cardoso estão te mandando um abraço, Sara. Abraço, pessoal. Vamos lá? Bora. Fala aí, Sara, que louvor você vai louvar hoje, pessoal. Hoje iremos louvar Pai Nosso. É um louvor bem glorioso. Se vocês prestarem atenção na letra, ela vai chamar a atenção de Deus para as nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer isso essa tarde. Chamar a atenção de Deus para nós. Para que Ele compreenda todas as nossas dificuldades e entenda o quanto necessitamos dele. Amém? É uma oração, né? É uma oração.
glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. Maravilha. Certo? Certo? Tem alguma pergunta, Salatiel? Não, Só não. pra aquecer. Tem nenhuma pergunta não, Salatiel? Eu tô quieto hoje. Tem alguma pergunta, Sueli? Não? Sara, quanto tempo você já tá na caminhada cristã? Já fazem 8 anos que eu estou nessa caminhada, mas conhecer a Deus não tem tanto tempo. Faz uns 4 anos que eu conheço a Deus de verdade. Antes eu ia só pra igreja porque era uma obrigação que eu tinha que fazer, né? Pro meu pastor não pegar no meu pé, ou pro meu líder não ficar me ligando, me enchendo o saco. Então eu só cumpria rotinas e essa rotina me fadigava, porque querendo ou não, somos seres pensantes e eu sou uma pessoa muito racional. Então eu queria saber por que eu estou na igreja, por que eu levanto a mão para dar glória a Deus, por que eu dou glória a Deus alto. Então eu queria saber todas essas coisas. E isso eu aprendi na intimidade com Deus, com outros grandes homens de Deus que eu admiro muito. Tem umas pessoas que moram próximo à minha casa que eu admiro e me ensinaram muitas coisas acerca do Senhor, acerca do Espírito Santo e o porquê a gente somos cristãos. Não simplesmente porque o Brasil tem uma grande influência no cristianismo, mas é porque a gente somos de verdade, a gente temos uma essência. Deus nos chamou para adorarmos a Ele. Nós somos criaturas e nascemos para adorar. E então eu questionava por que eu estou na igreja, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. E eu comecei a questionar nos momentos que eu cansei da rotina. Eu ia pro culto e eu já sabia a liturgia do culto. Vai ser oração no começo, depois 3 hinos da harpa, depois o pastor vai dar oportunidade para alguém, aí vai começar os grupos a cantar, e a maioria dos grupos cantam sempre os mesmos hinos. Então eu já estava cansada daquela rotina e eu queria saber o porquê eu estava fazendo aquilo. Então foi quando eu comecei a ler a Bíblia, a me disponibilizar para Deus, a jejuar mais, a orar mais e a buscar a presença de Deus. Então eu comecei a descobrir segredos em Deus que eu jamais descobriria se eu não tivesse tanta curiosidade. Você falou 2 pontos, que você vai à igreja já tem cerca de 8 anos e que você conhece a Deus há cerca de 4 anos em diante, assim. Qual foi o momento que você falou assim, hoje eu conheço Deus? Qual foi o ápice da sua caminhada que realmente marcou o encontro? Quando Saulo, por exemplo, ele estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus ao ponto de ele cair e ficar cego durante alguns dias. Qual foi este momento que fez você, entre aspas, conjecturando para os dias atuais, se cair em si para poder ter aquele verdadeiro relacionamento com Deus? Quando eu entrei na igreja, foi por uma dificuldade que eu havia passado. Eu tinha perdido meu pai com 11 anos de idade. Então, a pessoa que eu mais amava na vida já não estava mais ali. E era uma das únicas pessoas que tinham um amor afetivo por mim. Então, aí eu comecei a ir atrás de algo que suprisse essa falta que eu tinha. Então, eu não encontrei lugar nenhum além na oração. Então, como eu era muito adolescente, eu fazia as coisas certas na hora errada. Por exemplo, eu deixava de ir para a escola para ir ler a Bíblia. Muitas das vezes eu deixava de ir para a escola para ir orar com a minha amiga, fazendo a coisa certa na hora errada. Depois eu aprendi isso. Mas o ápice mesmo foi quando
eu descobri o amor de Deus por meio da palavra. Eu li a Bíblia e começava a ver o quanto Deus ama a humanidade, mesmo sendo pecadora, mesmo estando distante de Deus, mesmo fazendo coisas que desagradam o Senhor, mas Ele ainda assim amava aquelas pessoas. Então eu fiquei pensativa e comecei a orar para ter esse amor, porque eu comecei a ser uma pessoa amarga. Mesmo estando dentro da igreja, eu não tinha amor, eu não tinha afetividade com ninguém. Eu ia, entrava, fazia a minha parte, não tô nem aí com os irmãos, não tô nem aí para quem tá aqui no culto, eu quero fazer minha parte. Mas não é assim a igreja. A igreja, o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Só que o meu problema me afastou da afetividade dos irmãos, da afetividade da igreja, mas o meu problema me trouxe para perto de Deus e fez descobrir que o amor, ele é a solução de tudo e qualquer problema que a gente tem na vida. Então, quando eu orei e descobri o amor de Deus, quando eu senti em mim o amor de Deus, aí foi quando eu conheci Deus de verdade. O amor de Deus é algo inexplicável, é algo que realmente nos constrange, ao ponto dele dar o filho, o único filho para o mundo pecaminoso. Isso demonstra o amor dele. Não vou nem pegar os 8 anos, no modo geral, vou pegar os 4, porque pelo que eu entendi, a vida cristã ela está se resumindo em 2 partes. Os 4 primeiros anos, que era o ano na qual você estava aquela busca de conhecer, de querer entender uma coisa ou outra, e após esses 4 anos que você teve o encontro com o Senhor, mudou de paz. É como se você fosse elevado a um grau mais espiritual, um grau mais de intimidade para com o Senhor. Nesses 4 anos, teve algum momento que você se frustrou? Teve algum momento que você se decepcionou? Que você realmente, pessoal, quero chutar o meu balde, quero desistir de tudo, não quero saber de mais nada? Teve esse momento? Teve. Se eu não me engano, já teve umas de 4 a 5 vezes. Meu primeiro ministério que eu passei, eu tinha um pastor muito como pai mesmo. Eu defendia ele com unhas e dentes. Se alguém falasse mal do meu pastor, ai de você, se falar mal do meu pastor. E aí, a pessoa que eu admirava, que eu tinha um afeto, que eu me apeguei muito, ele acabou me frustrando, porque ele usou a Bíblia, algo que eu amo muito, a Bíblia, para fazer algo errado. Muito errado. Eu não vou falar aqui por questão de ética, mas ele usou a Bíblia, eu vou falar em parábolas, assim. Ele usou o livro de Oséias, falando sobre um homem de Deus casar ter relações com uma prostituta. Eu acho que isso daí já resume o que me frustrou. Então a igreja acabou fechando, porque ele ia consumar o pecado usando a palavra de Deus, e eu fiquei muito triste. E minha mãe lá, eu avisei, eu falei pra você. E então eu decidi parar de ir pra igreja. Deus, eu vou te servir em casa. Eu não preciso de uma igreja para te servir. Eu vou te servir em casa. Então eu fazia os meus devocionais em casa, mas não era o suficiente. Não era aquilo que Deus queria para mim. Por mais que eu fizesse esses devocionais, eu me sentia ainda fraca. Eu me sentia que faltava algo em mim. Então aí eu voltei para a igreja. Eu pedi direção para Deus e Deus me levou para uma igreja. Então eu fiquei nessa igreja por muitos e muitos anos. O pastor era um exemplo também. Sempre a frustração comigo foi com pastores. Então já era um motivo de eu não estar mais na igreja. Tô nem aí pra igreja, tô nem aí, eu sirvo você, Jesus. Mas não é assim. E esse pastor, ele leu a Bíblia mais de 150 vezes. Essa foi uma das motivações de eu começar a ler a Bíblia intensamente. Então, esse pastor, ele é um grande teólogo, ele conhece bastante os originais da Bíblia, então eu fico fascinada com essas coisas. E eu comecei a ter ele como um espelho para mim. E, de novo, eu fui frustrada por algumas atitudes. E aí eu comecei a perceber que o caráter do homem de Deus é diferente do caráter do homem carnal. Então você não deve julgar as pessoas somente pelo caráter carnal, porque todos nós erramos, todos nós somos sujeitos a erros. Então
quando você se apoia em alguém, você tem que ter o discernimento que aquela pessoa está sujeita ao erro e que poderá te frustrar. Então foi quando eu lembrei das passagens que Paulo dizia, olhar para o Senhor, que é o consumador da fé, não perder o foco, sempre olhar para Jesus, que é o autor e consumador. Porque o homem é falho, o homem é fraco, eu também sou sujeita a erros, eu também erro, eu também peco. Então as pessoas me frustraram, só que Deus sempre vinha com uma palavra e dizia: eu quero você na minha casa, eu quero você na minha igreja, porque se você foi chamado para algo, você não pode estar dentro da sua casa servindo a Deus. Você não pode ser, como falam muitas pessoas aí, um desigrejado. Eu sou desigrejado, eu sirvo a Deus em casa. Isso é muito bom. No momento que eu fiquei dentro da minha casa, foi um dos melhores momentos que eu falei: eu não preciso falar nada pra ninguém, eu não preciso expor a minha vida pra ninguém, não devo satisfação ao meu pastor, aos meus líderes. Por quê? Porque eu tô na minha casa, eu tô no meu conforto, no dia de chuva, no dia de sol, eu não vou precisar ir pra igreja, eu fico em casa, oro em casa. Mas sempre vai faltar algo em você, sempre. A Débora se encaixou na sua resposta. Até porque o que corre nas nossas veias, até tava falando com os meninos esses dias de uma maneira certa, irônica, mas sucinta. É sangue, não é versículos. Então nós, por mais que não pareça, nós temos os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos de fraqueza, aquele momento que a gente se depara em meio a um monte e começa a falar: meu pai, para onde é que eu vou? Que atitude eu devo tomar? Para onde eu devo olhar? Porque nós somos seres humanos e por serem seres humanos nós temos sempre a tendência ao erro. Não que nós iremos viver no constante erro, porque o pecado em si ele tem que ser uma consequência, não é uma coisa planejada. A partir do momento que entendemos isso, conseguimos entender que nós somos totalmente dependentes e exclusivos do Senhor. Não é verdade? Tem alguma pergunta, Sueli? O pessoal tá um pouco comentando, hein, velho? E sem contar que nos últimos anos eu sofri outras decepções também. Tanto em relacionamento, eu tive uma decepção em um relacionamento que eu tive. Porque desde quando eu comecei a ler a Bíblia, muito jovem, eu li uma palavra que dizia assim: para você lançar toda a ansiedade em Cristo Jesus, que Ele cuida de você. Então, eu usava todos os versículos possíveis para orar em questão do meu futuro. E uma das coisas que eu orava era em questão da área sentimental. Eu falava: Senhor, eu quero guardar essa área em Ti. Então, que eu não tenha sentimento por ninguém até que o Senhor faça florescer. Igual no livro de Cantares que a gente lê hoje, que a Sulamita fala para as mulheres, para não acender a chama do amor até que o amado queira. Então foi exatamente a minha oração quando jovem: Senhor, que o meu coração, a minha área sentimental esteja guardada em Ti, para que eu não venha se frustrar futuramente. Então foi muito de Deus, assim, o encontro que eu tive com tal pessoa, só que a pessoa não, as falas da pessoa não definiam o caráter dela. Era totalmente diferente. Ela falava uma coisa, mas as suas atitudes eram outras. E aí, a oração, que eu sempre falo, eu aprendi nesse relacionamento, que quando você ora, você nunca é o último a saber das coisas. Você sempre é o primeiro. Porque Deus, Ele sempre te avisa as coisas. Então, não pense que você quebrou a cara porque Deus não avisou. Não, Deus, Ele avisa antes de acontecer. Então eu tive essas frustrações, eu tive outras frustrações com outros pastores também, que eu me espelhava bastante. E no começo desse ano eu falei: Deus, já era, acabou, eu vou parar. Aí surgiu aquela música lá: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Então, foi nesse momento que aí louvores também fala muito com a gente. E aí eu falei: não, vou me levantar de novo, não vai ter quem vai me segurar, agora eu vou pra cima, Jesus, eu vou fazer a tua vontade. Então o segredo de tudo é você descobrir o seu propósito em Deus. Quando você descobre o seu propósito em Deus, não tem nada que te faça parar, nada. É interessante, você falou muito de propósito. Geralmente quando nós passamos a conhecer ao Senhor Jesus, querendo ou não, nasce dentro da gente uma chama para certa área. Por exemplo, a chama que arde em mim é para o louvor.
A chama que arde em mim é para o ministério missionário. Qual é a chama que arde dentro da Sara? Qual que é o seu chamado? Aí tá a questão. Assim, eu entrei gostando da música, eu gosto muito de cantar. Só que eu falava, eu recebia muitas profecias, assim, você vai ser cantora, você vai gravar um CD. Só que eu falava, Deus, só isso não é o suficiente, isso não é o que eu quero. Gravar um CD, ser uma pessoa que pode levar outras pessoas através da música. Eu quero algo mais profundo. E pela minha curiosidade da Bíblia, porque assim, conforme você vai caminhando, e eu tenho o chamado no louvor. Só que a minha curiosidade em conhecer a Deus através da palavra me fez ter um dom especial, que é o dom de ministrar, o dom de pregar. Só que o chamado que arde mais em mim, que arde mais, é o chamado missionário. E esse chamado não vem de agora, vem dos meus 6 anos de idade. Eu lembro, como se fosse hoje, que eu fui numa casa com a minha mãe e ia ter um culto no lar lá, tinha os missionários. Eu não lembro o nome da missionária, mas eu lembro que ela falava com intensidade de Jesus, ela falava do que Jesus fez pela gente, do que Jesus fez pela humanidade, falava sobre o sofrimento de Jesus. E eu, como eu era criança, estava sentada na mesa e eu apoiei minha cabeça na mesa e os meus olhos começou a sair lágrimas dos meus olhos. E eu, Senhor, eu quero ser isso. Eu quero ser isso. E quando eu pensei que eu quero ser isso, a missionária olhou pra mim e falou, quem é a mãe dessa criança? E aí minha mãe levantou a mão e ela falou, essa criança, Deus tem um chamado grandioso com ela na parte de missões. E tipo, isso eu guardei pra mim e ela falou, vem aqui que eu quero orar por você. E ela orou para que eu tivesse a mesma unção que estava sobre ela, que era a unção missionária. E aí depois eu fui crescendo, eu parei de ir pra igreja, mas aí depois eu voltei pro livre espontânea pressão. Mas aí a gente tá aí, com o chamado ainda ardendo. Só que uma coisa que eu digo é você não ter pressa de você estar no ápice do seu chamado. Você tem que esperar o tempo certo de Deus. Enquanto isso que o tempo certo de Deus não chegou, vai se preparando. Porque certamente ele vai chegar. Então imagine, se você falar, meu chamado é missionário, eu vou para um país, ou eu vou mesmo fazer missões aqui na minha região, e aí você falar, não chegou ainda, então eu não vou fazer nada. Não, o segredo é você ir se preparando para quando você chegar no lugar que Deus te chamou, você estar preparado. E não ser preparado enquanto você está no chamado que Deus tem na sua vida. Forte, hein? Rapaz. Tem que se preparar, gente. Você tá falando de tantas experiências. Eu acredito que o pessoal tá com uma certa curiosidade. Qual que é a sua idade? A minha idade? Tem que falar mesmo, gente? Que Sim, isso? claro. Sou muito nova, eu tenho 13 anos de idade. 13 anos tenho eu. Eu tenho 22, eu ia falar 21, mas eu tenho 22, gente. 22. 22, com cara de 15. Isso aí. Tem alguma pergunta, O Zanatia? pessoal tão respondendo em cima do que ela tá falando, né, velho? Sim, Então lê pra sim. gente. É, Interage. sobre a frustração, tipo assim, que ela no momento do pastor que ela, como é que se diz? Não aceitava que ninguém falava mal do pastor dela e muitas vezes a gente acabava se frustrando. E Ricardo foi bem assim, Ricardo Santos falou assim, às vezes é muito difícil lidar com a frustração e acredito que seja um momento de crescimento espiritual e de comunhão com Deus. Ô, Iago, cadê você, Meu seu Deus. terra? Terra. Iago, você tá fazendo falta aqui, Ó. irmão. Vai ter uma reunião, Ó. viu? Ó, Iago, o reunião chicote do Iago. santo vai te pegar, hein? Eita. A Wilma falou, Wilma Nunes de Azevedo, falou assim, o nosso Deus é soberano. Ela tá impressionada com a testemunha dessa menina. Teve até uma jovem que se identificou aqui, né? A Débora, nossa irmã, se identificou com a sua resposta. Cadê o comentário Mas ainda dela? assim, gente, vocês que têm pastores, o chamado pastoral não é fácil, porque você lidar com muitas vidas, você lidar com muitas personalidades,
Tem uns que vai pra igreja no tranco, então você tem que falar mais pesado. Tem outros que são mais melancólicos, você tem que ter mais carinho com a pessoa. Então, é difícil, pastores, lidar com as outras pessoas. É difícil, pastores, lidar com várias personalidades. Isso é um dom de Deus. Se Deus não estiver com ele, realmente ele nunca vai conseguir ser um pastor. Você tem que ser chamado mesmo pra ir. Então, você que tem um pastor, você que ama o seu pastor, por mais que eles tenham as falhas, por mais que eles tenham os momentos deles, defendam eles com unhas e dentes, orem por eles, se possível, tiram um dia na semana para fazer jejum pela vida dos seus pastores, porque no tempo que estamos vivendo não é fácil, porque agora nós temos que lidar com essa ideologia de gênero também, porque tá entrando muito humanismo na igreja. Então, se esses pastores não estiverem vigilantes, eles estão propícios sim a cair e a nos decepcionarem. Tem uma passagem na Bíblia que diz que quando Jesus ele ia ser crucificado, ele disse assim: ferirei o pastor e as minhas ovelhas ficarão dispersas. Ou seja, o líder que é ferido, o inimigo vai ter sempre o alvo. O alvo é o líder. Se eu ferir o líder, o restante vai sair tudo ferido. Se eu desviar a atenção do líder, o líder vai acabar desviando os outros pela sua mal atitude. Então, devemos interceder sim pelos líderes, pelos pastores. Nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas lutas. E quando a gente estamos tristes, alguma coisa que precisamos desabafar, a gente vai para o nosso líder. Só que o nosso líder vai para quem? Com quem o nosso líder conversa? Se ele tem que sempre se mostrar forte, ele sempre tem que se mostrar que é alguém que não tem fraqueza, que é alguém que nunca sabe o que é tristeza, nunca sabe o que é luta. Então, a gente temos que entender o lado deles, que eles também são seres humanos. Então, defenda o seu pastor, o seu líder com unhas e dentes. Não falem mal deles. Recado dado, hein? E qual é o conselho que você dá pros jovens atualmente? Eu vi você falando sobre relacionamento, eu vi você falando sobre chamado, eu vi você falando sobre vários tópicos. Dentre eles, seleciona 2, por exemplo, e deixa um conselho para os jovens. O que os jovens estão se perdendo hoje é na área do relacionamento. Porque nós estamos numa geração que quer tudo depressa, tudo rápido. Então, chegou com 18 anos de idade e já tá falando: nossa, eu tô solteiro, nossa, eu vou morrer encarado. Gente, você tem 18 anos de idade, você ainda tem uma vida inteira pra viver. Isso é de mim. Eu não aceito, eu não dou credibilidade às pessoas que deixam crianças namorarem dentro da própria igreja, assim: eu tenho 15 anos, eu posso namorar. Não, você tem que terminar seus estudos, você tem que ver o seu futuro primeiro e esperar que Deus traga o seu preparar. Mas Deus tá demorando. Só que existe 2 hipóteses que eu aprendi. Assim, você pode escolher ou você pode deixar Deus escolher. Só que a sua escolha, você tem que lidar com suas consequências. Você tem que lidar com as consequências da sua escolha. Porque assim, eu escolhi aquele cara ali, aquele cara é bonito. Nossa, Deus, preparado, hein? Choveu na minha horta, eu pego. Nossa. Mas não é assim. É verdade? Não, é assim. Vem que tu és meu. Nossa, Deus preparou você pra mim. Deu a paz, Senhor, meu Deus, tá afim de mim. Não é assim, gente. Só que você tem que estar preparado para as consequências da sua escolha. Porque Deus, ele é perfeito, ele sabe a hora certa de você casar, ele sabe a hora certa de você se relacionar com alguém, ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Então, se você escolhe, você vai ter que lidar com as consequências da sua escolha. Agora, quando Deus escolhe, não tem consequência, porque tudo é perfeito. Então, espere com paciência no Senhor, Salmos 40, porque vemos hoje em dia a decadência dos nossos jovens dentro da igreja. Começou a namorar com 15 anos, aí experimenta o rapaz, experimenta a moça. Não é o que Deus quer pra mim. Aí, e o mais engraçado é que eles postam no Facebook, né, em um relacionamento sério. Passou 2 semanas, tá em um relacionamento sério com outra pessoa. Não é um relacionamento sério. É uma experimentação séria, mas não é um relacionamento sério. Porque na Bíblia, das vezes que eu li, eu nunca vi um respaldo para namoro.
eu sempre vi o respaldo pro noivado e o casamento. Então, o crente não namora pra casar, o crente casa pra namorar. Você falou uma coisa interessante, até porque às vezes as pessoas passam por tantas frustrações, por tantas desilusões, que aí acaba chegando na hora certa com o coração todo estraçalhado. quebrado. É como se o coração fosse carne de açougue, todo mundo vem e tira um pedaço. É bem assim. Todo mundo vem e tira um pedaço. Carlos E você Santos. mencionou dos jovens algumas idades. E diante disso surgiu uma pergunta aqui do Ricardo Santos. Qual que é a idade certa para um cristão começar a desenvolver um relacionamento? Então, ele primeiro tem que ser uma pessoa, como eu posso dizer, uma pessoa madura para lidar com relacionamento. Por exemplo, tem muitas pessoas que terminam um relacionamento por conta de uma dificuldade. Isso não é maturidade. Isso daí é falta de ter paciência, de acreditar que Deus ele pode mudar a situação da história. Eu acho que uma pessoa que está preparada para casar, preparada para entrar em um relacionamento, ela tem que perguntar para si mesma: eu quero entrar em um relacionamento para quê? Qual é a finalidade de um relacionamento? Se você conseguir responder essas perguntas, você é capaz de entrar em um relacionamento. Eu quero casar com a moça, por quê? Eu tenho condições financeiras, eu tenho condições para casar com essa pessoa para que futuramente ela não possa sofrer algumas coisas e lá no futuro a gente chegar a nos separar. Porque hoje é muito difícil, ó. O casamento judaico, os moços já estão preparados com 12 anos de idade para se casar. Mas por quê? Porque eles já têm lugar para colocar a esposa, eles já têm maturidade, eles conhecem a palavra de Deus, então eles sabem que eles não podem ficar com muitas mulheres, eles têm que escolher uma para si, eles entendem que é Deus que escolhe para eles. Então, a idade, não tem idade, a questão é a maturidade para você lidar com o relacionamento, porque é muito difícil. Você entra no relacionamento hoje, aí você é decepcionado e amanhã você entra em outro. Eu tinha falado para uma amiga minha que as pessoas, quando terminam um relacionamento, você pode ver isso, é verídico. Eu terminei hoje em um relacionamento, daqui 2 semanas eu estou em outro relacionamento. Mas por quê? Porque eu quero mostrar pra pessoa que eu terminei que eu não tô por baixo. Eu quero mostrar pra outra pessoa que eu terminei que eu já superei. Não, mentira, você não superou. Você só tá usando a outra pessoa pra fazer com que a outra pessoa fique enciumada. E você usando a outra pessoa, você vai machucar a outra pessoa, que vai machucar a outra pessoa. E aí ninguém vai estar sarado o suficiente pra ter um relacionamento bom. Tem outra pergunta do Ricardo Santos. Ai, meu Deus. Sara, Ricardo Santos perguntou. Fez a pergunta aqui. E como saberemos se o namoro é de Deus? Como saberemos que o namoro é de Deus? Olha, Abraão pediu para o seu servo buscar uma mulher para o seu filho Isaac. E esse homem fez uma promessa, colocando uma mão na coxa, um do outro, e foi para a terra dos parentes de Abraão. E antes de chegar nessa terra, durante o caminho, esse homem falou, ele fez Uma oração. ele fez uma oração, mas como é que eu posso dizer? Uma prova com Deus. Ele falou assim: Deus, a mulher que me oferecer água, e me dê água, e dê água para os meus camelos, essa é a mulher para o meu senhor. E quando ele chegou lá, foi exatamente o que aconteceu. Aí a Rebeca chegou, deu água para ele, deu água para os camelos dele, e aí ele percebeu, é do Senhor essa moça. Então aí ele falou com os parentes dessa moça, se eles liberassem, ele chegou com presentes. Irmãos, chega com presente, hein? Fica a dica. Vai lá pro sogrinho, para o futuro sogro, dá um presentinho. Fica a dica. Quem sabe? Brincadeiras à parte. Então, você faz prova com Deus. Você não prova a pessoa primeiro para saber se ela é a pessoa certa para você. Você faz prova com Deus. Deus, olha, a pessoa certa para mim, eu quero assim, 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 assim. Você tem que especificar a oração para Deus, porque senão Deus não vai te dar o que você realmente precisa. Tem vários outros exemplos na Bíblia também de pessoas que se casaram assim
fazendo prova do Senhor. É bem isso. E você, Salete? Faz uma pergunta, Salete. Só que eu que tô fazendo, meu. Eu já fiz, foi essa aí. Não, quem fez foi o Ricardo. Ai. Que pergunta eu vou fazer, hein? Diante das suas frustrações passadas, como que você releva isso nos dias de hoje? Então, eu tenho comigo que quem vive o passado nunca poderá viver no presente e com certeza seu futuro será incerto. Todo mundo tem um passado, todo mundo tem as suas tristezas, mas você não deve remoer o passado, você tem que aprender a perdoar. É isso. Quando você aprende a perdoar, não é que você vai ter amnésia, que Deus não vai fazer com que você tenha amnésia, mas você vai lembrar de todas as coisas que você passou e você não vai sentir mais nada, você não vai sentir mais dor, você não vai sentir mais angústia, você simplesmente vai dizer, Senhor, eu aprendi. É isso. Você tem uma frustração no meio familiar, porque no Brasil é muito frequente a frustração de crianças, a frustração de pessoas que estão na sua fase de adolescência, com alguém da família, ou até mesmo com alguém da igreja. E principalmente criança, ela acaba guardando pelo resto da sua vida. Então ela vai levando uma carga, um peso, que se ela aprendesse a perdoar, aquele peso nunca estaria com ela. Sara, assim, eu tenho uma pergunta pra você. Qual foi assim a sua experiência assim, no momento que você estava lendo a Bíblia? E assim, qual foi o maior incentivador dessa trajetória em sua vida? Gente, ler a Bíblia não é fácil, porque não é um livro normal, não é um livro comum. É um livro espiritual, então como é um livro espiritual, é claro que o inimigo não vai querer que você leia. É claro que o inimigo não vai querer que você descubra os segredos que Deus tem pra você. Porque quem lê a Bíblia, eu tenho comigo que é uma pessoa muito forte. É uma pessoa que sabe o que quer da vida. Então, quando eu, na minha adolescência, eu comecei a ler a Bíblia, o meu maior objetivo, o que me incentivava eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer o Espírito Santo. E aí eu tinha perguntado para um dos meus líderes, como é que eu faço para conhecer Deus? Aí você pode conhecer Deus na oração, você pode conhecer Deus por meio do jejum e principalmente por meio da palavra dele, porque você vai conhecer as características dele, você vai conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta. Você vai entender que quando você estiver no meio de uma tentação, você vai ter versículos bíblicos na sua mente que vai te livrar dessa tentação, você vai ser forte. Então, a minha maior motivação foi querer conhecer Jesus. Só que assim, quando eu comecei, eu lia, eu não tô entendendo nada, eu vou parar de ler. Quero saber, não entendo a Bíblia. E tipo, eu lia um texto em Gênesis, depois eu ia lá para Apocalipse, depois eu ia para Pedro, depois eu ia para Crônicas. Crônicas é terrível, gente, é quase 14 genealogia. Fulano criou fulano que não sei o que com fulano. Aí, eu não entendia nada. Eu falei, eu vou parar de ler a Bíblia porque eu não entendo. Só que, se você parar de ler a Bíblia porque você não entende, você não lendo, você não vai entender também. Então, o segredo para ler a Bíblia e para você compreender é ser constante na sua leitura. Porque é como se fosse um quebra-cabeça, um livro completa o outro. O Antigo Testamento, ele é sombra do Novo. Então, tudo que está no Antigo Testamento vai ser referente a Jesus Cristo. Se você ler o Antigo Testamento procurando Jesus Cristo ali, você vai achar Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento. E então a dica para você começar a ler a Bíblia, ter um devocional sempre no mesmo horário. Eu vou ler 1 hora por dia, ou então eu vou ler 5 capítulos por dia. Comece no livro de Mateus, vai até Apocalipse, depois você vai para o livro de Gênesis e vai até Malaquias. Gente, vocês têm que ler com consequência. Eu vou ler porque eu vou pregar. Irmãos, a pregação é muito boa, mas você salva as pessoas, você não salva a si mesmo. E antes de salvar as pessoas, você tem que salvar a si. Lembra quando os discípulos chegaram, olha Jesus, expulsamos demônios em teu nome, nós curamos pessoas. Aí ele falou,
Olha, não se alegrem porque vocês expulsaram demônios. Se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida. Então a gente tem que se alegrar primeiro por causa que a gente vencemos as dificuldades para depois ajudarmos o nosso semelhante, o nosso próximo. Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Glória a Deus, hein? Oh, É forte. forte. E aí, Lucas, temos aí 42 minutos. 42 minutos. Eita. Vamos lá. Canta só mais um louvor. Qual música? Porque eu não Qual vou, você eu sei. vai? Vamos lavar aquele lá do caminhão? Sabe o que é caminhão? Você sabe? Você sabe? Qual? Chega minha alma. Toma aí, Lucas. Deixa eu ver se eu consigo. Rapidinho. Ai, Rapaz, Deus. foi mais de 40 minutos, gente. Como o tempo passa rápido quando estamos falando de Jesus. É verdade. Aleluia. Vai lá. Vai. Deixa eu começar a nota. Vai. Pode começar. Eu vou. Faz meu Coração ouvir tua voz. Chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Na verdade, descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Quieta minha alma. Aleluia. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Na verdade, eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar
apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mesmo quando eu pensar em desistir. Você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. E se eu cair, A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, acalma minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vem, Senhor, Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. amém. Amém, Graças a Deus. aleluia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live do dia de hoje. Nós tivemos uma participação mais do que especial. A Suelen, a irmã Sara. A irmã Sara eu tive o privilégio de conhecer há pouco mais de 17 dias. 18 dias. Ela tá contando. Hoje é 18 dias. 18 dias que eu conheço a Sara e desde quando eu a conheci eu tenho aprendido muito e crescido muito espiritualmente. Quando eu estava conversando com ela, eu ao perguntar quantas vezes ela tinha lido a Bíblia, por uma certa curiosidade, ela disse para mim 9 vezes. Foi como se fosse um tapa na minha cara, porque de verdade, às vezes a gente passamos tanto tempo fazendo coisas inúteis e fúteis que não tiramos um período para o Senhor. O período com o Senhor tem que ser constante nas nossas vidas, até porque é um relacionamento que precisa se desenvolver. Como é que você fala tanto do céu? Como é que você prega tanto sobre o céu? Como é que você diz que ama tanto esse Deus, sendo que não procura ter uma intimidade com Ele? Como é que você fala tanto dele, sendo que você não procura, não busca ter um relacionamento com ele? Eu tenho um amigo, pastor, que até fala assim: se a gente não está se preparando para ir para o céu, a gente está se preparando para ir para o inferno. E a gente só se prepara para ir para o céu quando a gente verdadeiramente busca conhecer o dono do céu. Se a gente não tiver essa ânsia, esse desejo, essa vontade de querer buscar o Senhor Jesus, infelizmente Ele vai dizer para nós naquele grande dia: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Eu não tenho intimidade com o Senhor, com você, eu não sei quem você é. Essa é a grande realidade. É que muitas das vezes nós tentamos desvirtuar isso, tentando trazer que o Senhor Ele é bênção, que Ele é amor, que Ele é... E é verdade, de fato, é isso tudo, mas também Ele é justo. E só entra no céu quem tem a santificação, quem tem a intimidade com o Senhor. Precisamos encerrar, porque daqui a pouco nós teremos o cultinho, 4 horas da tarde, que o irmão Salatiel vai ministrar. Orem por ele. Eu vou tentar levar a Sara para a igreja, para ela estar lá participando com a gente. E Deus de já, Cristo Jesus vos abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar sempre nos acompanhando, curtindo, comentando. Isso agrega muito, porque independente das nossas gravações, postagens, eu quando criei a página eu tinha um único propósito, era alcançar almas. E dentre essas pessoas que assistem, se uma pessoa for gerado o fruto do Espírito Santo, para mim, rapaz, já é
uma alegria imensurável. E eu creio que isso está acontecendo porque a gente recebe mensagens, a gente recebe várias coisas e mostra que verdadeiramente o evangelho está sendo levado. E não importa por qual ou de que maneira ele está sendo levado. É necessário que um lança a semente, o outro vem, rega a semente, o outro vem, adoba a planta e por aí vai até que o Espírito Santo dê o crescimento. E eu creio que através desses vídeos, através das postagens, a semente está sendo lançada. E para poder finalizar, Sara, deixa uma palavra aí pro pessoal, você que é a nossa convidada especial. Só para encerrar, seja focado na promessa de Deus, porque Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender de suas palavras. Tudo que ele fala, ele cumpre, não importa o tempo. A gente acha que demora, mas é o tempo certo dele. Então, permaneça firme nas promessas de Deus e aguarde o tempo perfeito de Deus. Queira ser aquela pessoa que viva a vontade soberana de Deus, no tempo soberano de Deus, e que assim você nunca vai quebrar sua cara. Então, aguarde nas promessas de Deus, que o tempo dele vai chegar na sua vida. Amém? Só uma palavra, só uma coisa. Ellen, ela é uma jovem lá da Bahia, lá, que é uma menina que Deus tem um chamado na vida dela. Não se atrase, ainda a porta da graça está aberta para a sua vida, tá bom? Abraço. Não esqueça, Ellen, que foi por você que Jesus morreu ali naquela cruz. E Ele quer que você anuncie isso para as outras pessoas. Exatamente. A paz, pessoal. Fiquem todos com Tchau. Deus.